Estamos na Parashá de Vayetze e tem uma parte dessa Parashá que é curiosa, é estranha e mostra quão humanos eram os nossos patriarcas. Eram tzadikim, eram pessoas justas, mas tem uma parte que a gente lê e fica um pouco incomodado. Só para dar o contexto, Yaakov casou com Rachel e Leá e Rachel, duas irmãs. Ele casou porque ele tinha uma obrigação de fazer isso. Eventualmente ele chegou a casar com duas concubinas, Zilpá e Bilhá, que de acordo com alguns comentaristas eram irmãs também de Rachel e Leá. Irmãs por parte de pai e não de mãe. Tá bom. Leá teve 4 filhos. Rachel não tinha filhos ainda. Existe um objetivo no porquê elas serem estéreis. E aí, num certo dia, Reuven, ele saiu no campo, na época da ceifa de trigo, quer dizer, era uma época muito farta. E ele encontrou Dudaim. Dudaim são mandrágoras. E ele pegou dessas mandrágoras para a mãe, para Leá. O Rashi explica que mostrou como era um menino honesto. Em vez de pegar trigo para a mãe, ele levou mandrágoras, que eram plantas que estavam por ali. O Rashi, ele diz que os muçulmanos chamam isso de Yasmin, seria o jasmim. E aí ele levou mandrágoras para a mãe, e aí veio a Rachel e falou para Leá: me dê, por favor, das mandrágoras do teu filho. E aí a Leá responde que, além de pegar o meu marido, você ainda quer as flores do meu filho? Só nessa frase, o cabelo já fica um pouco em pé. A gente conhece a história. Yaakov era apaixonado por Rachel, trabalhou 7 anos por Rachel. Na hora do casamento, casou com Leá, foi enganado. Depois de uma semana, casou com Rachel. Então, olha só, Leá, você diz para tua irmã que ela te tirou o marido, mas você só tem marido por causa dela, certo? Yaakov queria casar com Rachel, não com Leá. E depois, não só isso, o Yaakov, ele tinha suas esposas, ele passava cada noite com uma, ele não tinha a tenda dele, ele morava na tenda das esposas. Aí a Rachel fala: sabe o que? Hoje é minha noite com o Yaakov. E não era noite só para bater papo, era para ter relações, para procriar. A Rachel fala: é minha noite, pega ele, hoje ele vai na tua tenda e me dá as mandrágoras. Texto explícito. Leá topa. Quando o Yaakov volta do campo, a Leá sai, vai receber o marido e fala: hoje, avec moi. Hoje você vem comigo, baby. Segura ele pela gravata dele e leva ele para tenda dela. Isso era lá na Bahia, na novela. Como funciona isso? Toda essa conversa de Rachel e Leá, poxa, são as matriarcas do povo judeu. E não só isso. Existe... Quê? Desculpa. Eu não estou acompanhando. Eu não queria atrapalhar. Desculpa. Existe uma lei, que é uma halachá que diz que quando marido e mulher querem estar juntos, eles têm que sinalizar um para o outro. Não pode falar explícito. Hoje à noite. Não. Tem que sinalizar. De repente vai Leá, sai e fala para o marido: opa, hoje você vem deitar comigo. É muito estranha essa história. Combina talvez com novela mexicana que vocês estavam falando, com Hollywood, mas com a Torá. A verdade é a seguinte: hoje em dia choca muito, porque hoje em dia somos todos muito sensíveis. Opiniões não podem ser expressas, as pessoas têm medo de mostrar emoções. Tudo que a gente vê nas redes sociais são as emoções que as pessoas querem que você acredite que elas têm. Tem uma família religiosa que parece que está no paraíso. Quando você vê os vídeos no Instagram falando, não é daqui do Brasil, então eu fico mais tranquilo em falar, mas estão sempre passeando, sempre isso e aquilo.
Eu tenho um familiar que conhece eles de forma bem íntima e falou, não é nada disso que você vê na câmera. Nada disso. Tem muitos problemas. E na verdade isso acontece com todo mundo. As redes sociais, a vida moderna esconde o que é importante e mostra só o que você quer mostrar. A Torá age muito do contrário. A Torá mostra os sentimentos de cada justo. Essa é uma das provas por que a Torá é verdadeira. Porque se você lê nas outras religiões, os profetas são sempre perfeitos. Nunca tem erro nenhum. A Torá vira e fala, Adão, homem criado das mãos de Deus, pecou. Moshe Rabbeinu bateu na rocha. Rei Davi e Avraham, a gente não pode falar que eles pecaram, mas a Torá indica. Todos eles, a Torá é muito clara. Por quê? Porque a Torá reconhece o ser humano que existe em cada um. A época atual mostra para todo mundo que você tem que ser independente emocionalmente. Todo mundo é autossuficiente. Por isso que a gente tem tantas brigas. O feminismo, por exemplo, hoje em dia prega que a mulher não precisa do homem. Você vê mulheres falando que o homem é inútil no mundo. Concordo que muitos são. Mas essa briga entre os sexos, né, que um não precisa do outro, mesma coisa na política. Imagina, Deus nos livre, um país, desculpa a moça que ele vai entrar nisso, mas um país que fosse reinado sempre pela direita. Seria horrível. Quer dizer, quem ia realmente... Não, pode me olhar do jeito que você quiser. Quem ia realmente pensar nas classes inferiores? A verdade é que quem tem dinheiro quer ganhar mais dinheiro. Imagina o outro lado, um país onde fosse só ditadura de esquerda. A gente tem exemplos. Também não funciona. Mas o que? As pessoas começam hoje em dia a falar, eu não preciso de mais ninguém. Eu sou autossuficiente. A Torá fala que não. As mulheres, as matriarcas, inclusive os comentaristas falam que elas tinham relação com os maridos, por prazer. Que a gente imagina, sagradas só para ter filho. E não é verdade. Em épocas que elas não poderiam ter filhos, como por exemplo grávidas, elas tinham relações. Por quê? Porque a Torá mostra o mais humano que existe, mesmo nos grandes justos. Mesmo que a gente vê no Tânia, que é difícil, etc. O humano está lá também. E de certa forma, por que a Torá conta esse caso das mandrágoras? É para mostrar o lado humano, o lado carente. A Rachel, por que ela queria mandrágoras? Tem essas flores de tão especial, essas raízes. Então está escrito que elas têm um formato de ser humano. O formato dela, da raiz, parece que tem braços e pernas. Uma cabeça, braços e pernas. Por que a Rachel queria? Porque são segulá, traduz segulá. Amuletos, não? Amuleto, não, superstição. Superstição são coisas que facilitariam ela ter filhos. Então, por que ela pediu? Talvez para o corpo pensar em segurar um bebê, não sei como funciona, mas ela queria as mandrágoras para ter filhos. A Leá falou, né, para ter filhos, eu sei muito bem do que eu preciso. Preciso do meu marido. Então ela foi lá e chamou o marido. Então quando a gente pergunta alugar o marido, é realmente o que a Leá fez. Se a gente lê na Torá, na tradução, olha só, a Leá fala para o Yaakov, eu paguei uma remuneração por ti, com as mandrágoras do meu filho. Literalmente ela alugou o marido dela. A Rachel alugou o marido para a irmã dela. Por quê? Tudo isso porque a Torá, em primeiro lugar, quer mostrar como é a realidade. De certa forma, quando a gente lê o que a Leá fala para Rachel, você pegou o meu marido, você me tirou o marido, também, vamos parar para pensar, o sacrifício que a Rachel fez pela irmã. Por quê? O Yaakov sabia que o sogro era trapaceiro. Ele era conhecido como trapaceiro. Olha a trapaça que o Lavan fez. No casamento, ele chamou toda a cidade. Falou, venham comer de graça. As pessoas iam, tinham sobretudo, tiravam e guardavam.
Na hora de pegar o sobretudo na saída, ele cobrou de todo mundo. Falou, eu te convidei para comer, não para guardar teu casaco aqui. Ele era um trapaceiro. Então Yaakov sabia disso. Ele combinou sinais com a noiva dele, com a Rachel. Falou, vamos ter sinais que eu vou saber que você é minha esposa, porque eles iam casar de noite, claro que com pouquíssima luz. Então ele queria saber que ele está casando com a pessoa certa. A Rachel sabia que o pai ia trocar ela pela irmã. Então ela passou os sinais para a irmã. Exatamente combinado que ela tinha com o noivo, ela traiu esse combinado para salvar a irmã. Porque ela falou, minha irmã, lá no palio, na Rupá, não vai saber os sinais, ela vai ser envergonhada. Para poupar a irmã da vergonha, ela passou os sinais. E quando ela passou os sinais, não foi só passar o direito de casar com o noivo dela. Passou o direito de ser enterrado. A Leá foi enterrada com Yaakov e não a Rachel. Ela entregou tudo. De repente, quando a irmã pede umas flores, ela fala, você me tirou o marido. Quem tirou o marido foi a Leá. Então é muito, muito forte. Olha a entrega que a Rachel tinha. Pensar num caso mais atual que mostra essa autoentrega. Eu tenho uma história muito interessante. Uma família em Israel que eles iam tirar férias. Uma família de seus 10, 12 filhos. Então a gente sabe que férias é muito caro. O marido conseguiu juntar um dinheirinho para no final do ano eles irem passar alguns dias numa casa. 10 mil shekel. Tá bom? Aí eles começam a viajar. E o que acontece em toda a família que está viajando de 1 a 3 horas de carro? E no banheiro? Primeiro filho. Tate! Quero ir no banheiro. Não dá, aguenta. Tá chegando. Tate, não tô aguentando, vou estourar. Quando ele fala isso, mais 2 querem ir no banheiro. O pai, ele viu um restaurante, ele estava chegando perto, opa, o restaurante não é kasher. Então ele falou, se eu entrar, tem gente que vai achar que eu tô entrando para comer, vai achar que é kasher. Imagina a bagunça que pode dar. Aqui no Brasil não tem tanto esse problema. Lá em Israel tem. Então ele continuou viajando. Tate, agora vai! Então, não teve jeito, ele achou um restaurante kasher. Tá bom, crianças, saiam rápido do carro, vamos lá. Ele chegou na porta do restaurante finíssimo. O garçom fala, meu senhor, toalete é só para cliente. O cara fala, meu amigo, são crianças pequenas, estão estourando, a bexiga não vai aguentar. O garçom falou, desculpa, são as regras da casa, eu não posso fazer nada. Se fosse meu lugar, meu estabelecimento, eu deixava. Mas não é meu, eu não posso deixar. O cara não quis nem saber. O pai de família empurrou o garçom para o lado, levou as crianças. O problema é resolvido. Tá bom? Aí eles estão saindo do restaurante. E o pai, ele vê o garçom tomando um esculacho na porta do dono do restaurante. Como você deixa eles entrarem? Eles não são clientes. Começa a gritar com o cara. O pai de família chega perto do garçom e falou, bom, e agora onde a gente vai sentar? Como assim onde vai sentar? Restaurante chiquérrimo, o pai com camisa, né, pra fora, crocs no pé. Não vai sentar. Sim, a gente quer comer. Na hora que as crianças escutaram que vão comer lá, começa a festa. Eba, vamos comer aqui. Então o dono se afasta. O garçom, confuso, dá uma mesa para eles, eles sentam. A gente sabe como é, né? As crianças nunca querem o mais barato do menu. O mais barato já era caro. Ah, quero batata frita, quero isso, quero aquilo. Primeiro prato, segundo prato, sobremesa. Ele tinha uns 10 mil shekel guardados, agora tinha uns 6. Metade foi embora. Imagina como ele vai falar para a família que a viagem era até o restaurante, porque não tem mais como pagar a casa, mas tudo bem. Acabaram de comer, as crianças felizes da vida. Ele chama o garçom. Garçom, a conta. Claro, ele vai lá no computador. Carnes, peixes, tudo que comeram. Total, lelot tashlum. Não é para pagar. O garçom, tem um erro aqui. O garçom achou estranho, escreveu Lelot Tashlum.
de graça. O pai da família pega a conta e vai até o dono do restaurante. Fala, tô com um problema. A gente comeu, tem que pagar. O dono do restaurante olhou para ele e falou, você acha que eu sou bobo? Eu sei muito bem o que você fez. Quando vocês saíram do banheiro, você me viu dando bronca no garçom, você ficou com medo que eu fosse demitir o garçom. Por isso que você sentou para comer. Você me deu uma grande lição. E o pagamento pela lição é a refeição que vocês tiveram. Vai em paz. Isso é uma alta entrega. Um pai de família que sabia que ele ia ter tsuras depois, problemas depois, porque a família não estudou Tânia. Ele ia ter problemas, mas ele fez isso para salvar o emprego de uma pessoa. Isso era Rachel. Rachel, ela entregou o próprio marido para salvar a honra da irmã. E depois ela pega e escuta que ela está roubando o marido da irmã. Bom, então a gente vê aqui que a Torá está mostrando a vulnerabilidade das pessoas mais sagradas, enquanto hoje em dia tudo que a gente busca é esconder. A gente já falou também da linguagem forte que a Leá usa para o próprio marido, falando que alugou ele, é uma coisa que acho que ninguém ia gostar de escutar. Agora, essa questão, vejam bem, essa questão da Leá sair para receber o marido, para deitar com ele, não passa desapercebido. Mais para frente, quando a filha de Leá, Diná, muitos anos depois, a família vai parar na cidade de Shem, a Diná sai para dar um passeio, ela é vista pelo príncipe local, que também chamava Shem, ele pega ela, violenta ela, depois tenta casar com ela. O que aconteceu? Ele e o pai foram falar com Yaakov e os irmãos de Diná, 2 irmãos, Shimon e Levi, que a gente falou na aula de Itália, 2 irmãos sugerem que toda a cidade faça o Brit Milá, porque ele falou, vocês querem casar com nossa irmã, tem que ter Brit Milá. No 3º dia depois da circuncisão, eles passam a faca em todos os homens, matam todos os homens da cidade. Existe uma explicação, talvez a gente mencione mais para frente. Quando a Diná sai para passear, o Rashi comenta, tal mãe, tal filha. A Leá era saideira, saiu para receber o marido por uma coisa que geralmente a gente faz de forma bem escondida, né? A gente comunica que vai ficar junto de uma forma muito privada. Ela chegou, maridão, hoje é comigo. A mãe é assim, a filha também é assim. Saiu pela cidade para ver as moças locais. Olha só, de novo, os comentaristas querem mostrar o quão humanos são as pessoas e às vezes até de uma forma pejorativa. A Torá mostrando para a gente como uma pessoa realmente deve ser, não saideira, mas reconhecer os próprios sentimentos. A menina, a moça, simplesmente queria ver outras moças. Pensem, ela cresceu numa casa com 12 irmãos, ela não tinha convívio com meninas. Então ela saiu. Veio Rashi falar, saideira igual a mãe. Então, voltando, enquanto hoje em dia a modernidade fala que a gente não pode demonstrar carência, pelo contrário, só se for instagramável, a gente tem que controlar o quanto a gente pode se mostrar como seres humanos. A Torá mostra, não, a Leá falou exatamente o que estava sentindo, ela explodiu com a irmã dela por ciúmes. Ela mostra para o marido o que ela realmente quer. Então, a gente pode pôr na balança a diferença entre o mundo da Torá e o mundo moderno. Quantos de nós não esconde algo que realmente gostaria, algo positivo, por medo do julgamento dos outros? Eu quero muito tal coisa, mas eu não falo porque vão me julgar infantil ou fraco. O que acontece se o marido sentar e chorar numa casa? Uma casa moderna. Não pode. O homem da casa chorando. Hoje em dia a gente tem que esconder tudo.
Quantos de nós não gostaríamos, às vezes, de dar um sorriso ou rir de alguma situação e a gente não faz porque vão me julgar? Então, claro, a gente não está falando de piadas promíscuas, a gente não está falando de coisas erradas. Mas, às vezes, a gente para pensar, olha, se eu achar isso legal, vão falar que eu não sou o suficiente. Uma mãe estressada no supermercado. Ela se segura e dá aquele berro no carro quando as crianças estão lá. Por quê? Porque lá vão me julgar como uma mãe fraca, uma mãe explosiva. Claro, nunca é para explodir com uma criança. Claro que não. Mas o que eu estou trazendo é a ideia de como hoje em dia a gente tem que esconder tudo. A gente tem que esconder. Quantas vezes a gente não gostaria de falar para uma outra pessoa, cara, eu te acho o máximo. Eu acho você muito legal. Mas a gente tem medo de ser visto isso como uma fraqueza. Então a Torá, ela exige, ela quer que a pessoa mostre o que ela sente. A gente vê na escola bastante, quando as crianças estão escolhendo o time, quem vai jogar no último, a criança mais caladinha é escolhida por último e é a criança que sofreu até ser escolhida. Por quê? Porque se ela virar e falar, eu quero ser primeiro hoje, pode me escolher? Ela vai ser vista como fraca. Até na minha profissão como rabino, tem vezes que a gente não tem medo de pedir alguma coisa ou expor. Por quê? Porque esse é fraco. A Torá fala, você tem que ser honesto com tuas necessidades, tuas carências. É verdade que no Tânia a gente vê que a pessoa tem que controlar. Controlar não significa fingir que não existe. A gente viu de ódio. Controlar o ódio, não ter sentimento, não significa a pessoa fingir que não tem. Isso que a gente engole sapo muito, né? Quer falar, mas não fala. Já é comprovado. Isso faz mal para a pessoa. Então ela tem que achar um meio de expor isso de uma forma educada. Não é porque alguém me fechou que eu vou xingar um palavrão no meio da rua. Mas saber trabalhar isso e não guardar esse tipo de coisa. É o que a gente falou na semana passada, ou 2 atrás, que o Yaakov encontrou a Rachel, deu um beijo e chorou, sem entrar no mérito da questão se ele podia ou não alahicamente ter feito isso. Kabbalah explica muito esse beijo do Yaakov, mas as pessoas eram sinceras. Antigamente, a gente vê isso com Esav, com os outros, ele não gostava de alguém, ele não era diplomático. Ele falava na cara, não gosto de você. Antigamente tinha menos lei, talvez, e vou te matar. Hoje em dia não pode. Mas as pessoas não eram falsas. Se não me engano, o Rosh, comentarista do Talmud, ele fala que existe uma coisa que mata mais do que doença, chamada de diplomacia. Por quê? Porque as pessoas sendo falsas acabam deixando pessoas morrerem, políticos fecham os olhos para a necessidade dos outros em prol de agradar a outra pessoa. Isso é o tempo moderno. A Torá, ela pede para a pessoa trabalhar. Ela pede para a pessoa ter os sentimentos. Mas seria muito injusto parar a aula e iniciar essa mensagem. Por quê? Porque a gente está falando das matriarcas. Vamos voltar agora e realmente analisar se Leá era promíscua, se Diná era uma patricinha, não sei se ainda usam esses termos. Mauricinho, patricinha, existe ainda? Será que isso eram as matriarcas? Será que a Rachel era uma carente que precisava da flor dos filhos? Então a verdade é a seguinte: Rachel e Leá são 2 opostos, em vários sentidos. Um deles é que a Rachel era muito espiritualizada. Muito. Então, quando ela viu a chance de conseguir uma segulá, um amuleto para ter filhos, ela acreditava que é assim que você trabalha o mundo, através do mundo espiritual. Leá é a prática.
Ela fala, meu caro, não é assim que funciona, minha querida. Viver com a cabeça nas nuvens. Se a gente quer ter filhos, tem que se chamar o maridão. Por que ela topou dar as mandrágoras do filho para ter mais uma noite com o marido? Porque se sabia que Jacob ia ter 12 filhos. Existia uma profecia. A Leá falou, eu já tenho 4. Eu quero muito dar mais filhos para o meu marido. Eu quero muito ser uma matriarca principal do povo judeu. Por isso que ela foi direto para ele, porque ela sabia que não tem tempo. Ela sentiu que ela estava fértil naquele momento. Ela falou, eu quero ser a grande matriarca. Então, quando ela saiu, não foi negativo. É porque ela queria fazer uma mitzvah. Tinha o desejo humano, com certeza. A gente mencionou que elas tinham um relacionamento por desejo. Mas o foco dela realmente foi trazer mais filhos. Então, quando o Urashi, o comentarista, fala que ela era saideira, era uma coisa positiva. E aí, se era positivo para mãe, tal filha. Por que a Dina saiu para passear? Ela queria ver o shopping center? Primeiro que ela não deveria nem saber o que é isso. Porque morava numa casa só de meninos. Mas também, a Dina, ela sabia que o mundo tem que ser purificado. Com o quê? 7 leis universais. O mundo, não só os judeus. Então, quando ela saiu para ver as moças, o interesse dela não era ver a última moda. O interesse dela era influenciar as moças. Olha, existem as 7 leis. Esse era o interesse. Assim como a Leá saiu por uma mitzvah, a filha também saiu por uma mitzvah. E de certa forma ela conseguiu, de uma forma brutal, mas eventualmente todos os homens da cidade fizeram Brit Milá e as mulheres vieram para a casa de Jacob. Depois que os 2 irmãos mataram toda a cidade e foi desaprovado pelo pai, eles mataram os homens. As mulheres se tornaram parte da casa de Jacob, elas não foram abandonadas lá. Jacob passou a sustentar todas as mulheres daquela cidade. Então, eventualmente, todas elas se converteram para o judaísmo. Então, o objetivo da Diná, que era ensinar um lado mais espiritual, acabou se concretizando. Fica uma dúvida aqui. Por que toda essa história? Por que Leá demorou para ter filhos? Aí ela começou a ter. Ela demorou. Rachel demorou muito mais para ter filhos. Por quê? Se a gente parar para pensar, Sará demorou. Leá teve 10? Leá teve 6 meninos e uma menina. Sará demorou para ter filhos. Teve com 90 anos. Rivka demorou pelo menos 10 anos para ter filhos. Depois que ela chegou na idade de reprodução, ela ainda demorou mais 10 anos para ter filhos. Rachel demorou, Leá demorou. Por quê? Existe uma explicação muito, muito bonita para isso. E que essa é uma lição que a gente tem que levar para casa hoje. Deus fez todas as matriarcas estéreis porque Ele queria reza. Pura e simplesmente. Pessoas boas, Deus não dá tudo de forma fácil. Ele demora para dar porque Ele quer que a pessoa entre em contato. Ele quer que a pessoa peça para Ele. Porque se você pede para Hashem, você demonstra amor, você demonstra conexão. Todas as matriarcas eram estéreis, que Hashem estava esperando. Quando você vai me ligar e pedir para te dar filho? E assim foi. Assim foi com todas elas. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente sente que falta alguma coisa. Como a gente viu, todos escondemos. A gente quer esconder para não parecer fraco. De Deus a gente não pode esconder. De Hashem a gente não precisa esconder. Se nós temos uma necessidade, Hashem está esperando. Quando você vai pedir? Mas não só pedir como você pede para o Zé da esquina. Se prepare para pedir. Peça com convencimento. E às vezes a gente não tem o que a gente pede. Deus escutou. Como a gente falou na outra aula. Deus escutou. Ele falou não agora. Ele usa tua reza para algo que ele julga mais importante para você mesmo. Então essa é uma lição muito forte
que é aplicar a reza no nosso dia a dia e Bezerra Hashem não sermos falsos com nós mesmos.